Muito bem! Quero falar mais dessa partida, esse 4-2 do Bayern no Flamengo. Na minha opinião, os primeiros 10 minutos eles definiram não apenas o placar, mas definiram a estratégia no jogo, o Everton. E o Flamengo começa derrotado. Geralmente você sai empatando, mas o Flamengo já toma 2 gols em 10 minutos. E depois o Bayern foi controlando como ele quis. Foi imprimindo a dinâmica de atacar, segurar, se poupar. E os jogadores tiveram câimbras, os jogadores alemães levaram muito a sério o jogo. Levaram muito a sério, fisicamente é uma Amazônia de distância, tecnicamente é uma Amazônia de distância. E isto posto, não dá para chegar lá, Renata, na minha modestíssima opinião, eu não quero ter razão, só quero ser feliz. Não dá para encarar. Você tem que ter uma estratégia, como para mim o Botafogo adotou contra o PSG, que era a única maneira de ganhar dos caras. E o Flamengo não, o Flamengo manteve o jogo. Então, quando ganha do Chelsea, nossa, o Flamengo, o Felipe Luiz, o elenco, nós somos foda e tal. Aí, quando perde ontem, aí o Felipe Luiz chega na coletiva e diz, não, perdemos porque eles foram melhores. Mas é muito simples, velho. Mas e a vitória para cima do Chelsea aí, enaltecemos, discutimos, falamos, será que a distância não é tanto, não é tudo isso, e etc e tal. Ontem, diante da realidade, ele manteve a estratégia de jogo dele. Acabei de falar do Abel. Se precisar jogar para cima, ele joga como foi contra o Botafogo. Se precisar jogar de forma reativa, ele joga. Ele tem as cartas para ele jogando na mesa. O Felipe Luiz chegou lá, não, dá para ir. E foi encarar, sair jogando, bonitinho e tal, e tomou uma piaba. E se forçassem, fariam 5, 6. Então, contra um adversário como é o Bayern, poderosíssimo, não dá para você querer dar showzinho. Então o Flamengo pagou um pouco pela arrogância e, desculpa, a coletiva do Felipe Luiz, dizendo, não, perdemos porque eles são muito melhores, ele não mentiu. Só que fica cômodo ele não ter explicado porque ele não tentou uma estratégia diferente, né? Não que fosse dar certo, mas seria a única alternativa de segurar os caras, Renato. O time dos caras é muito bom. Everton, que jogo é esse? O Felipe Luiz, eu tenho certeza, Edu, vai pensar nisso 200 milhões de vezes. Por quê? Era um jogo importante, ele vinha crescendo junto com o Flamengo. A primeira fase foi bem elogiada por causa do Chelsea, que agora é adversário do Palmeiras. Mas aí, na hora da tática, o Kompany também não é um cara experiente, é jovem ainda como treinador. E levou a melhor na qualidade, na técnica, na disciplina tática. Os alemães sobraram. Renata, mas também não podemos também falar que agora é péssimo, né? A gente tem que ter um equilíbrio, né? Saber que é o momento do Bayern, a gente entende com relação aos jogadores o que tem o Kompany em mãos do que o Felipe Luiz. Então, eu vejo ainda o Felipe ainda um treinador, um futuro brilhante pela frente, por mais que perdeu agora. Vai ser uma experiência muito boa para ele, para o futuro. E eu entendo que dentro do campo, os jogadores, de repente, sentiram aquela pressão de jogar contra um time bom. Então, é isso que a gente tem que entender também. A gente tem que ressaltar o que aconteceu de bom também. Eu vejo que jogadores não conseguiram produzir o que a gente imaginava. E o Bayern foi superior, que o Harry Kane joga. Não. E aí os caras falam que ainda foi produzido, que, pô, azarado. O Ronaldo que falou. Azarado, não quero nem falar produto sobre da isso. Produto da mídia. O cara é caneludo, o cara, pô, não ganha título, mas, pô, o que o cara joga é brincadeira. Ô, Edu, não pode ser uma boa palavra pra definir o Flamengo azar, cara. Porque o Flamengo na fase de grupo. Não, o que eu vou dizer? De pegar o Bayern já nas oitavas. O Flamengo na fase de grupo. Se pegasse o Benfica, provavelmente dava um jogo bom. O melhor brasileiro. Mas os dois primeiros gols números, que o Flamengo tomou, gente. Do Flamengo. Aí pega o Bayern. Eu até imagino que a estratégia fosse outro pulgar pra fazer gol contra de cara. E ainda sai machucado, né? Pode ser uma lesão séria.